Presidente, vereadores, eu vou abordar esse assunto aí do SANEP também, mas eu vou tentar ser um pouco mais moderado do que os meus antecessores. Em primeiro lugar, eu votei contra. Tá? Deixo isso claro. E votei contra porque eu percebi que a Prefeitura não tinha interesse em esclarecer como é que ia fazer isso. A Prefeitura anunciou o seguinte: há um movimento nacional para que todas as cidades do Brasil cobrem a água por consumo, e não como em Pelotas, e parece que pouquíssimas cidades, não, poucas cidades, não é só Bagé, mas é raríssimas no Brasil, que cobram a água pelo tamanho da casa. Cobrar a água pelo tamanho da casa, para algumas pessoas, é muito injusto. Uma casa enorme, mora um casal de velhinhos, paga uma quantia d'água que não gastam. É injusto. É correto cobrar pelo consumo? É correto, óbvio. Mas a pergunta era: como é que o SANEP vai fazer isso? E nós da Câmara de Vereadores chamávamos o SANEP, chamávamos a Prefeitura, chamamos até o IBGE para vir aqui, e a Prefeitura nunca se dignou a vir para cá e dizer: olha, nós temos um estudo, o impacto vai ser esse. Na zona mais pobre, a média que as pessoas pagam é tal, e o consumo vai ser uma média tal. Nós fizemos uma simulação em tantas casas, nunca. Você sabe o que o presidente do SANEP respondeu para o Diário Popular no dia... Eu tenho aqui, deixa eu achar. Esse xerox dos dois lados é um problema, mas eu vou achar. Em 12 de abril de 2015, ele disse o seguinte: não se sabe como o usuário irá se comportar, é uma incógnita, respondeu o diretor do SANEP. A estimativa é de que o SANEP passe a arrecadar 10% a mais. Bom, 10% a mais aonde? De cada conta? 10% a mais no total? 10% a mais é nada, é dizer coisa nenhuma. Aí eu fiz a seguinte questão, eu fiz o seguinte cálculo. Se o SANEP vai arrecadar 10% a mais no total, e as casas maiores vão pagar menos, porque consomem menos, é óbvio que vai sair da população mais pobre, que mora em casas menores e com mais gente gastando água. Era uma leitura evidente, óbvia. Eu conversei com o SANEP várias vezes e disse para eles. Eles me diziam: mas vereador, vai ser pelo consumo. A gente quer, inclusive, com isso, que as pessoas passem a economizar água, porque gastam muita água e tal. Eu digo: não, mas vocês têm que fazer uma simulação. Disse isso, está gravado, eu tenho em vídeo. Vocês têm que fazer uma simulação. Vão numa região bem pobre, peguem lá o número de casas, tá? Eu não sei se é exatamente assim, mas, bom, quanto é que gasta essa casa aqui? Ela tem um tamanho de 50 metros quadrados. Tá. Moram quantas pessoas? Moram 6 pessoas. Tá bem, qual é o custo para essa casa? Ah, é tanto. Qual é o custo médio de 6 pessoas? Ah, vai para tanto. Deem um jeito de aliviar isso, porque as pessoas não vão pagar. A inadimplência do SANEP vai aumentar. Vai ter gente que não vai ter condições de pagar, e eu duvido que a justiça consiga cortar água. Duvido. Isso foi um erro anunciado, e eu, só vou lhe dar uma parte, vereador, e eu disse, no dia 12 de abril, está no jornal, está aqui na minha mão, Diário Popular, temos que pensar se as famílias mais pobres, em função do número de pessoas, não vão acabar pagando mais caro do que quem tem um bom poder aquisitivo. Mas isso aqui é o óbvio.
As casas do centro, da Dom Joaquim, a Dom Joaquim é um símbolo de região, mas nem é a região mais rica da cidade, mas vamos continuar com esse símbolo aí. Os bairros nobres não estão mais ali, já estão em outro lugar. As casas maiores, que tem pouca gente, têm um consumo menor. No inverno, pelo menos, no verão a piscina aumenta. Essas casas vão ser beneficiadas. Então se faz um projeto em plena crise, onde os pobres vão ser penalizados e os mais ricos vão ter. Um erro brutal, anunciado. Por isso eu votei contra. É evidente, a gente tem que concordar que o correto é que cada um pague a sua luz conforme gasta, a sua água conforme gasta. Óbvio, são tarifas medidas, né? A gente mede e cobra. Agora, tu não muda de um sistema para outro, assim como eles mudaram, sem fazer simulação, afirmando que é uma incógnita. Como é que tu lança um projeto desse período dizendo, não, mas é incógnito, não sei como é que vai ser. Só sei que nós vamos arrecadar 10%. Só que dos pobres, não é 10%, vereadores. Dos pobres tem uns aí que eu já vi conta, eu não sei, mas eu vou chutar aqui, 500 e até mais por cento. E agora, se a pessoa não tiver dinheiro, como é que faz? Vereador Marcos Cunha pediu uma parte. Bom, parabéns pela sua fala, vereador. Eu também votei contrário, com preocupação, inclusive, do enquadramento jurídico daquilo que foi estabelecido nesse projeto, que também permite, da forma como foi votado, que a administração possa fazer os aumentos depois sem passar pela própria Câmara de Vereadores. E eu fiz uma emenda agora, recentemente, que está na CCJ com o vereador Viana para dar o parecer, na COF com o vereador Valdomiro, que tenta minimizar um pouco essa situação, que é permitindo que no mesmo terreno, que tenha mais de uma unidade familiar, se coloquem pelo menos o número de hidrômetros correspondente às famílias. Por quê? Porque nos dá a possibilidade de ter tarifa social para cada uma delas, o que não está acontecendo hoje. Nós sabemos que nos bairros, daqui a pouco tem no mesmo terreno 3 ou 4 famílias, e agora elas estão com excesso de consumo, porque num hidrômetro só dá excesso. Então eu peço que o vereador Viana e o vereador Valdomiro se apressem no parecer para a gente poder, pelo menos, tentar minimizar com esse projeto essa cobrança que é realmente excessiva em muitos casos. Obrigado. Nesses casos de pátios que tem mais, vai melhorar, né? Mas tem muitos que não é esse caso e que vão continuar com esse problema. De uma hora para outra, para uma média de arrecadação de 10%, quem vai fazer essa média aí para chegar a 10, vão ser as pessoas que têm mais necessidade. Isso foi um erro, eu acho, minha opinião, para fazer um projeto que é justo, eu acho, preço medido tem que ser medido e cobrado, está bem. Agora, tu tem que levar em conta a condição das pessoas, por isso que existem as tarifas sociais, por isso que existem as isenções, por isso que existem as reduções. Tu não pode pegar uma casinha pequena, que pagava pelo tamanho da casa pequena, e porque uma lei foi aprovada, a tua água multiplica não sei quantos por cento. Sem te avisar, sem te preparar, sem nada, sem fazer uma possibilidade de resultado. A inadimplência. Agora, o Sanep não podia fazer isso? Pelo amor de Deus, pessoal. Como é que não vai fazer o número de metros cúbicos que uma família gasta? A média por pessoa? O tamanho da casa, tem os dados todos, como é que não pode fazer isso? Por que não fizeram isso? Esse projeto ficou, eu não sei, mas ele ficou mais de um ano em discussão. Mais de um ano. Como é que o Sanep, como é que a prefeitura não obrigou a fazer uma simulação para saber qual era depois a repercussão? Eu acho que o Sanep entrou num desespero, minha opinião política, num desespero, porque a conta do custo do lixo está destruindo as finanças do Sanep. E bom, vamos tirar da água. Mas desse jeito, um erro brutal. Um erro brutal. Quem vai pagar essa conta aqui são as pessoas que têm mais dificuldade. Quando quem tem que pagar os problemas, seja do Estado, da esfera pública, da esfera privada, quem tem que pagar é quem tem mais dinheiro. Vamos inverter essa lógica. Então foi um erro da prefeitura, mas um erro muito grande, muito grande. Acho que a prefeitura
deveria ter feito uma simulação, dá para fazer isso, não venha dizer para mim que não dá, eu não sou engenheiro hidráulico, nem mecânico, nem nada, mas não é possível que uma prefeitura, tendo o número de pessoas, tendo os metros cúbicos, tendo a evolução de gasto, não vai saber qual é o reflexo que vai ter, impossível, que a Câmara não saiba, tudo bem, agora a Prefeitura e o SANEP, eu não aceito isso, então acho que o vereador Beto está certo, tem que perguntar ao prefeito, por que o senhor fez isso dessa forma?